bom dia a todos. Isso significa que a Abigail é a próxima, é isso? Prazer aqui estar novamente. É sempre uma alegria estar com vocês. E a gente se sente mesmo em casa, né? Se quiser dar chave, eu aceito, não tem problema. E o nosso tema de hoje... O nosso estudo anterior terminou com essa tela, então quem chegar atrasada vai achar que a palestra já acabou. Mas a nossa intenção era que antes da palestra já ficasse sendo essa mensagem sendo, né, assimilada por nós, que está no livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes que tenhas perseverado à sua espera. Então, com essa mensagem, nós pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e espiritualidade amiga da casa, que realmente nos acompanhe nesse estudo e que juntos a gente vá desenvolvendo o nosso tema, que é acreditar e ter fé. E começamos pela bibliografia, porque quando chega lá pelo final, parece que a mente vai embora e aí a gente esquece de onde foi tirado. Então, a gente já deixa aqui a bibliografia, porque o nosso tempo é muito curto. E é um tema interessante e é uma coisa que a gente busca sempre mais conhecer, o acreditar e ter fé. E nós utilizamos esses livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque não dá para nós trabalharmos fé sem falar em Evangelho, não é? Não dá para trabalhar em acreditar no bem, no próximo, em nós mesmos, sem utilizar o Evangelho, sem utilizar as lições de Jesus. Utilizamos também esse livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles. Se a gente vai falar da gente mesmo, não tem como não passar por esse livro, Iluminação Interior, de Joana. E eu citei um trecho do livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, mas aí eu trouxe no invisível, desculpem. Mas é sempre bom, é uma leitura boa, perfeita, porque Leon Denis é continuador do trabalho de Kardec, então é leitura segura para o nosso crescimento como espíritas, como seres humanos. E Primícias do Reino, que é um livro, nós vamos citar Amália Rodrigues, e Primícias do Reino, quando a gente lê Primícias do Reino, são trechos de... Ela descreve para a gente momentos de Jesus conversando com seus apóstolos. E a descrição é tão detalhada e tão poética que a gente se vê lá dentro, naqueles momentos. Então, é uma leitura que a gente recomenda sempre. Primícias do Reino a gente vai ler a vida inteira. E, além de ser uma leitura em que ela descreve com detalhes o que aconteceu naqueles momentos. A gente estava naquela última palestra do Divaldo em Miami. O Júlio estava nos contando, que eu adoro a Amélia Rodrigues, né? Então, como ele tem muito contato com o Divaldo, está muito próximo do Divaldo, eu perguntei como é o trabalho de escrita desse livro, né? Como é que a Amélia Rodrigues trabalha? Então, ele estava dizendo para a gente que ela já está há séculos na espiritualidade estudando aqueles tempos de Jesus. Então, é por isso que ela consegue descrever com detalhes o que se passou naquela ocasião. Então, é por isso que é tão bom ler. Então, fica aqui a nossa sugestão de estudo. Ninguém vai embora, não acabou, vai começar. Então, para nós definirmos, entendermos, quando a gente passa do acreditar até a fé, a gente precisa entender o significado de acreditar. Então, acreditar é admitir como verdadeiro, aceitar como real, convencer-se da existência de alguma coisa, confiar, ter confiança, ter grandes chances de acontecer,
achar, fazer suposições sobre, transferir a autoridade para um representante. Ou seja, eu acredito que você será capaz de fazer o meu estudo da semana que vem. Abonar, dar credibilidade, seu talento, exemplo, seu talento acredita críticas, ou seja, eu acredito a você, eu acredito a você essas críticas. Ganhar confiança ou estima de, o bom caráter acreditou, ou seu, deu credibilidade a você. O que deu credibilidade a você? O seu caráter. Então, acreditar tem todos esses significados. Agora, se acreditar significa crer ou admitir como verdadeiro, acreditar não pode ser a mesma coisa de fé. Porque como é que se vai ter fé em alguma coisa que a gente nem tem certeza que isso é verdadeira? Em acreditar, nós somos levados a acreditar que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa pode ser verdadeiro, mas a gente pode acreditar numa mentira. Então, nós podemos ser convencidos de... nós estávamos falando do cigarro, não é? Durante décadas, o cigarro foi considerado normal, as pessoas fumavam, era chique, era elegante, a gente era adolescente, então a gente queria se sentir adulto, aí a gente fumava, e tinha aquelas propagandas maravilhosas, levando o público a acreditar que aquilo era ok fazer. Isso que não, e as pesquisas foram chegando e foi se descobrindo que o cigarro mata. Por mais que queiram nos levar a acreditar que isso é passageiro, cigarro mata, não é? Então, hoje, eu sempre gosto de, me perdoem se para quem já teve antes eu estou repetindo, mas quando eu falei do exemplo que hoje, em muitos estados, já foi aprovado o uso da droga recreativa. Se nós trouxermos isso para o mesmo exemplo do cigarro, o cigarro foi considerado normal, não fazia mal. Da mesma forma que a droga recreativa está sendo considerada ok nesses estados. Até se descobrir que isso destruiu a mente, provocou a infertilidade e todos os outros tipos de problemas físicos e sociais que uma droga mesmo recreativa possa provocar. Só que quando descobrirem isso e a pesquisa mostrar que isso é maléfico e começarem as campanhas para voltar atrás, muito estrago já pode ter sido feito. Então, quando nós acreditarmos, nós precisamos pesquisar em que nós estamos acreditando. É por isso que nós precisamos começar a trabalhar a crença em nós mesmos, na nossa capacidade de separar o certo do errado, de separar o joio do trigo, da nossa capacidade de discernir. Porque quando nos disserem que isso é verdadeiro, nós que temos que ter a capacidade de dizer eu acredito ou não, eu aceito ou não, baseado em motivos reais e concretos, baseados na nossa capacidade de analisar o que é bom, o que é ruim. E aí sim se faz a escolha. Pode até ser ruim, mas eu vou escolher sabendo por quê. Não é? A escolha foi minha, eu não fui induzida a escolher isso. Isso é um exemplo que a gente pode até colocar o que é um espírito protetor e um espírito obsessor. O espírito protetor nos diz assim, olha, isso não é bom, mas ele te dá a chance de escolher, de analisar e fazer o que você quer com aquela opção. O espírito obsessor, não. Ele te induz a fazer e vai fazer do jeito que ele quer. Então, quando a gente estiver no nosso mundo lá fora e nós lembrarmos do que as pessoas ou o que é que o marketing está nos impondo, vamos, antes de aceitar, fazer essa análise, se é bom para nós ou não, antes de dar credibilidade. Então, é por isso que não dá. O acreditar é apenas o primeiro passo para a fé. Então, nós acreditamos em Jesus, porque quando nós éramos crianças, nos disseram que Jesus é um espírito superior que veio nos ajudar. Mas aí nós crescemos, nós aprendemos, nós amadurecemos, nós estudamos o Evangelho e nós vimos que as lições que Jesus nos traz no Evangelho, quando são praticadas, nos leva à felicidade. Então, hoje nós temos fé em Jesus,
porque nós sabemos que existem motivos concretos para isso, nós analisamos e nós escolhemos. Mas, antes de chegar lá, nós precisamos passar pelo entender o que é o sistema de crença. O sistema de crença reúne crenças e valores compartilhados por uma determinada cultura que definem sistematicamente um modo de perceber o mundo social, cultural, físico e psicológico. Nossa compreensão dos valores de uma cultura e nossa aceitação ou rejeição desses valores são frequentemente baseados em nosso próprio sistema de crenças. Então, o sistema de crenças é uma reunião de valores e crenças em que nós assimilamos. Então, em nossa família, enquanto nós somos crianças, uma série de mensagens são passadas pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós, que cria o sistema de crença daquela família. Então, nós vamos agir de acordo com esse sistema de crenças. Se na nossa família é normal as pessoas se abraçarem quando chegam, então a gente acha que em toda a família é assim. Porque foi assim que nós aprendemos. Isso é uma coisa positiva. Nós aprendemos que numa família a gente pode confiar em todos, porque nós vivemos numa família equilibrada, numa família que se respeita, numa família que conversa. Então, essa é a nossa crença do que é uma família. Então, a gente acha que em todas as outras famílias são assim, mas infelizmente não. Existem as famílias que passam por problemas muito sérios, estão em desequilíbrio e de repente os pais vieram de situações muito difíceis e as mensagens que passam para os filhos são de que a vida é difícil, só tem coisa ruim no mundo e eles são muito pouco respeitados, naturalmente não respeitam os outros e, assim como aquele positivo, esse negativo cresce achando que o mundo é assim. Só que enquanto nós somos crianças, nós somos levados a pensar assim. Mas a nossa obrigação como adultos é reavaliar o que nós aprendemos como crianças e utilizar apenas o que é positivo para a gente. Porque mesmo nos momentos difíceis, mesmo aquelas famílias disfuncionais, tem alguma coisa positiva que tem ali. Claro que tem. Então, nós vamos trazer para a vida adulta, quando nós tivermos maturidade de separar o bom do ruim, apenas o que é realmente salutar para o nosso crescimento como ser humano. Juntando essas crenças que nós aprendemos na infância, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente escolar, naquele meio em que nós vivemos, nós trazemos experiências de vidas anteriores, que podem ser deturpadas. Podem ser crenças que nós trouxemos que precisavam ser aprimoradas e que nós acabamos incorporando nessa vida atual. Sem contar toda a cultura que envolve a nossa sociedade, o nosso país, aquelas coisas que nós aprendemos e que formam o nosso sistema de crenças. Então, nós vamos agir em sociedade de acordo com o nosso sistema de crenças. Nós vamos fazer para nós, no mundo, de acordo com aquilo que nós aprendemos. Então, se nós fomos criados para sermos corajosos, audazes, sair pelo mundo conquistando, no sentido do bem, claro, né? Enfrentando as dificuldades, porque sabemos que podemos vencê-las. Nossos pais não disseram, não tem problema, teve dificuldade na escola, enfrenta, você vai sair vencedor. Da mesma forma, como infelizmente tem aqueles que dizem, não, isso não é para você. E aí a gente vai agir na vida futura de acordo com esses padrões. Se nós criamos um sistema de crença que nos leva a pensar que nós não temos valor suficiente, mesmo quando surgem boas oportunidades de crescimento na vida profissional, por exemplo, a gente corre o risco de se auto-sabotar porque acha que não merece aquele emprego bom. Não, isso não é para mim, é para todo mundo, menos para mim, porque eu não sou merecedora disso. O outro problema que acontece é que nesse sistema de crença em desequilíbrio, existe muita culpa, e a culpa nos paralisa.
Então, como a gente acha que fez muito erro, e isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado como espírita, de achar que a gente fez muita coisa errada no passado, então agora a gente tem que pagar tudo, e aí surgem oportunidades boas da gente viver, de não vou aceitar, porque, olha, eu tenho que resgatar minha dívida do passado. A gente não resgata a dívida do passado só com sofrimento, a gente resgata a dívida do passado fazendo bem. Então, se surgiu a boa oportunidade, pega, porque Deus não erra. Se Ele nos dá uma boa oportunidade, Ele não está cometendo nenhum equívoco, é porque a gente merece. E se não é por merecimento, é por misericórdia. Então, vamos aceitar do mesmo jeito. Não é? Porque é uma oportunidade, é um instrumento para a gente crescer, para aprender, e vamos aproveitar essa oportunidade. Não vamos ficar baseados naquele sistema de crenças que não, eu fiz muita coisa errada. A gente já veio disso, né? Eu fiz muita coisa errada, então a única maneira que eu tenho que fazer é pagando isso, é sofrendo. Então, vou abrir mão de tudo que vem de bom para mim, porque eu quero sair dessa vida vencedor. E não é por aí. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele nos dá grandes oportunidades da gente vencer as nossas dificuldades, sendo felizes, por que não? Felicidade, aquela história... Às vezes as coisas são interpretadas deturpadas e a gente vai carregando essa crença para o resto da vida. Felicidade não é desse mundo. Aí a gente não se admite ser feliz já, agora, porque nos disseram que felicidade não é deste mundo. A nossa felicidade não é completa nesse mundo, nem poderia ser. Se somos todos filhos de Deus, somos irmãos em humanidade. Como é que a gente pode ser inteiramente felizes se tem milhares de pessoas passando fome, doenças graves, situações terríveis mesmo? Então, é claro que felicidade completa nós não podemos ter, mas felicidade relativa, sim, é direito nosso adquirido. Então, vamos utilizá-la. Então, são esses tipos de crenças que a gente precisa mudar. Mas, para isso, nós precisamos cultivar essa confiança. E essa confiança nos levará à fé. Jesus nos disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhes a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. É difícil de imaginar que Jesus, que é puro amor, vai trazer tanta discórdia dentro de uma casa. Então, obviamente, pelo bom senso, a gente já sabe que não é nesse sentido que Jesus está falando. Ele não quer que todo mundo lá fique se digladiando dentro da casa. Mas será que ele não está nos perguntando, não está nos levando a pensar que nós precisamos questionar o sistema de crença que a gente possui? A nossa família nos ensina o que ela tem, mas às vezes ela comete equívoco. Então, é direito, sim, nós perguntarmos, questionarmos lições que nós aprendemos como crianças dos nossos pais. Porque eles tinham a melhor das intenções, mas eles nos deram o que eles sabiam naquele momento. Se aquela lição que nós aprendemos quando criança hoje está nos criando problema, é necessário questionar. Não é que a gente vai deixar de amar os nossos pais por isso, ou quem nos ensinou por isso, mas é porque para a nossa realidade atual, aquele sistema de crença está equivocado. Então é isso que Jesus nos traz. Vamos nos perguntar, vamos ver com que a vida que nós temos, se aquilo que nós aprendemos não precisa ser ajustado. Tem uma história de uma moça que ela, quando casou, né, ela foi fazer carne assada. Ela adorava fazer carne assada. Aí comprava lagarto, né? Não sei se todo mundo chama lagarto, aquela carne comprida assim que a gente normalmente assa. Aí ela cortava as duas pontas, colocava na panela para assar. Aí o marido, né, veio de outro sistema, olhava aquilo, não falou nada. A terceira vez que ela jogou as duas pontas da carne fora, o marido perguntou, você pergunta, por que você corta a ponta da carne? Ela disse, não sei, minha mãe fazia, eu também faço. E aí ela, pela primeira vez, ela parou para pensar que ela fazia aquilo automaticamente, porque ela aprendeu em casa vendo a mãe fazer. Aí ela foi lá com a mãe, escuta, por que você corta a ponta da carne quando você vai assar? Eu sempre vi você fazer isso. Eu disse, porque não cabia na panela, então eu cortava.
Olha, uma coisa simples que às vezes a gente repete sem se questionar. Isso é um exemplozinho bobo, mas que a gente pode, de repente, para levar para algumas situações que a gente repete no nosso dia a dia, sem se dar conta, e que às vezes não é bom. Tem uma coisa que eu faço até hoje. Quando é criança, não pode deixar o sapato virado que a mãe morre. Olha, até hoje, pode até ficar bagunçado o quarto, mas o sapato não fica virado de jeito nenhum. E aí eu me lembro meu pai explicando para a gente, né? Gente, olha só o que faziam com as crianças, né? Criavam esse terrorismo com as crianças para manter a casa arrumada. E o terrorismo pegou, que até hoje ele carrega comigo. Agora, isso não me prejudica, né? Não nos prejudica, né? A gente mantém pelo menos o sapato arrumado. Mas quantas coisas nós carregamos que são prejudiciais, e se não são prejudiciais a ponto de destruir nossa vida, nos limitam. E essa crença limitante nos impede de caminhar com segurança para frente, de buscar o que é melhor para nós, de nos fazer crescer em qualquer aspecto da nossa vida. Essa crença limitante é que nós precisamos mudar. E para isso nós precisamos ter fé em nós mesmos, na nossa capacidade. Não importa o que nos tenham dito, nós já temos maturidade e conhecimento suficiente para analisar. Se nós estamos aqui nesse domingo, né, tão bonito, né? Tá sol lá fora, tem muita gente na praia, a gente está aqui dentro. A gente tem uma série de livros à nossa disposição que nos ajudam a nos avaliar, a nos conhecer. Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas para mudar essa crença limitante e nos dar a confiança necessária para caminhar na direção de Jesus. E Amélia Rodrigues diz uma coisa maravilhosa sobre Jesus, né? Que ele amplia a lição dele é ampliada justamente nesse sentido de nós nos conhecermos melhor, de nós eliminarmos a ignorância sobre nós mesmos. E aí, quando nós temos confiança, nós podemos pensar na fé. E Santo Agostinho nos diz, ter fé é acreditar naquilo que você não vê, e a recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Porque a gente, com a fé, a gente vai realizar coisas que estavam na nossa mente, que era um simples sonho, uma possibilidade. Mesmo que seja a fé seja utilizada para a nossa transformação interior. Nós não vemos isso, não é? Não é uma coisa palpável. Não é mudar a cadeira do azul para o verde. Nos mudar, nos transformar as nossas más tendências, é uma coisa que, inclusive, ninguém vê. E, às vezes, nem nós mesmos. Então, o primeiro passo é que a gente tenha essa coragem de ver o que nós somos e ter a fé de que nós podemos ser muito melhores. Então, como que nós podemos desenvolver essa fé? E a doutrina nos dá o caminho de criar um sistema de crença fortalecedor, um sistema de crença positivo. Então, nós vamos ter instrumentos para desenvolver em nós essa confiança. Confiar em si mesmo. Não há alma que não possa renascer fazendo brotar florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Então, nós somos filhos de Deus. Jesus nos disse, crede em vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e algo mais. Ele já é um espírito super desenvolvido, não é? Já chegou ao ápice.
Se ele diz, a gente acredita que Coca-Cola está tudo bem, por que a gente não acredita quando Jesus diz que vós sois deuses? Que engraçado! Parece que o trabalho de marketing do mundo material é mais forte que o trabalho de marketing de Jesus. Nós confiamos e sabemos por que confiamos. Se Jesus nos diz isso, por que nós não confiamos? Porque talvez nós não conheçamos todo o ensinamento dele. É por isso que se fala tanto do Evangelho. Quando Jesus diz que o perdão é que nos liberta, a gente pode olhar em nosso mundo e ver quem são as pessoas que realmente caminham livremente. São aquelas que foram capazes de perdoar. Quando Jesus nos diz que a gente não pode jogar a primeira pedra, ou que a primeira pedra seja jogada por aquele que nunca cometeu um pecado, vamos olhar em nossa volta. Algum de nós é livre de pecados? Tem a moral para jogar pedra em alguém? Então, esses exemplos do ensinamento de Jesus, a gente pode colocar no nosso dia a dia. E a gente pode verificar a veracidade deles. Então, isso nos dá instrumentos para confiar em Jesus. Então, nós já estamos caminhando do acreditar para o confiar e, naturalmente, para ter a fé. Porque a gente sabe quem está falando com a gente. A gente sabe que ele já passou por tudo isso que nós estamos passando e venceu todas as fraquezas e atingiu ao ápice de um espírito crístico. Então, nós podemos ter confiança no que ele fala. Talvez nós não saibamos agir como ele age, mas nós podemos confiar no que ele fala e seguir suas instruções, porque ele é confiável. Ele tem moral suficiente para falar o que fala e a gente pode confiar nele e seguir suas orientações. Substituir a dúvida pela certeza. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu interior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Vós podeis fazer o que eu faço e algo mais. Nós não realizamos tanto com o nosso querer, porque talvez nós ainda não nos conheçamos bem. Então, às vezes, até está medo de querer, né? Não tem aquela história, cuidado com o que tu pedes, que tu podes conseguir. Então, como a gente ainda não se conhece muito bem, às vezes a gente tem medo de querer, porque a gente não sabe se o nosso querer realmente vai nos beneficiar. É por isso que Deus não nos dá tudo que nós pedimos, porque nem tudo que nós pedimos nos é favorável. Então, ele seleciona lá, a gente pede, mas não, isso não vai ser bom para você. Então, as nossas preces são atendidas não pelo nosso querer, mas pela nossa necessidade. Mas quanto mais a gente se conhece, mais capacidade nós temos de avaliar o que é que nós queremos, se o que nós queremos nos é favorável ou não. É por isso que é imprescindível o autoconhecimento. Não dá para caminhar em direção ao progresso, em direção a Jesus, sem nos conhecermos, porque senão nós vamos ficar sempre dando passinhos para trás, porque a gente pede, mas a gente não se conhece e a gente acaba pedindo alguma coisa que não é bom. E acaba metendo, como se diz, os pés pelas mãos. Esse trabalho de busca interior é pessoal e intransferível, ninguém pode fazer por nós. E nós não podemos dar ao outro o direito de dizer quem nós somos. E acaba pior do que isso, nos convencer de que nós somos assim ou assado. Não, olha, vou te dizer,
não faz essa profissão, sabe? Ser enfermeira para você, tem nada a ver com você. Você vai ser infeliz nesse trabalho. Como é que uma pessoa que nem me conhece vai dizer que esse trabalho não é bom para mim? Só eu tenho a capacidade de avaliar as minhas aptidões, os meus desejos como profissionais, para escolher a minha profissão. É claro que o mundo lá fora pode nos ajudar, o mundo lá fora vai nos dizer, olha, as pessoas com tais características são melhores nesse trabalho. A experiência provou. As pesquisas provaram que para essa profissão ser melhor desenvolvida, ela precisa de pessoas com esse tipo de características. Isso serve para nós como um instrumento de trabalho para uma autoanálise. Mas nós não podemos nos deixar que o outro nos convença o que a gente pode, o que a gente não pode, porque senão a gente entra num sistema de crença limitante e a gente vai bloquear em nós um potencial que de repente a gente tem, porque alguém um dia nos disse que a gente não podia. O irmão da minha cunhada, está gravando, Luciana? O irmão da minha cunhada, ela conta isso pra gente, que ele tinha um trabalho super bom. E ele passou 10 anos dizendo, eu vou ser demitido. E o trabalho dele era ótimo. Tinha todos os benefícios que todo mundo quer. E ele ficou dizendo, não, porque esse trabalho é bom demais, eu vou ser demitido. Não, esse trabalho é muito bom para mim, eu vou ser demitido. Óbvio, 10 anos depois ele estava demitido. Mas levou 10 anos para ele ser demitido. Quer dizer, ele ficou insistindo que aquele trabalho não era para ele. E por que não? Agora, depois de 10 anos você insistindo, claro, né? Você quer, toma. Então, tem certas coisas que somos nós que bloqueamos, somos nós que nos sabotamos. Então, se nós acreditamos que nós não somos merecedores, dificilmente a gente vai conquistar. Porque nós mesmos impedimos que o bem chegue até nós. Então, é preciso substituir essa dúvida pela certeza. A certeza de que somos filhos de Deus, merecedores do bem, do belo. Qualquer coisa de errado que nós tenhamos feito, nós vamos ter oportunidade de reparar. Essa reparação não precisa ser através do sofrimento. Essa reparação pode ser feita através do amor, do trabalho no bem. Quando nós tivermos dúvidas sobre nós mesmos, às vezes a gente se recolhe para buscar o esclarecimento. Mas é preciso ter a certeza que nós temos esse poder de querer. Como ele diz aqui, sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Ter essa certeza de que nós podemos ser melhores. Nós somos imperfeitos, sim, erramos, sim. Vamos errar muitas vezes, mas temos a capacidade de levantar e refazer. Isso aqui tudo são passos para a gente construir um sistema de crença positivo, ok? Baseado no Evangelho. Olha que coisa boa. Não tem meio mais seguro do que esse. Cultivar a esperança. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? A esperança é que nos impulsiona a conquistar as coisas, porque tudo tem seu tempo para se realizar. Se nós não tivermos paciência de esperar, nós interrompemos um processo natural, como uma fruta. A fruta tem seu tempo para amadurecer. Se nós não tivermos a paciência de esperar o tempo acontecer, a fruta fica pedrada, não tem sabor, fica azeda. Ao passo que, se nós tivermos o tempo de esperar o amadurecimento, essa fruta vai ser super saborosa. Assim somos nós. Não é que o nosso esperar seja sentar e esperar que as coisas aconteçam. Como dizia a música do Raul Seixas, sentar esperando com a boca aberta, esperando a morte chegar. Tinha uma coisa assim, não é isso. É um esperar ativo, é fazer o que nos cabe. A fruta precisa do tempo para amadurecer, mas está acontecendo um processo químico ali para ela amadurecer, ela não está parada. Assim somos nós. A gente tem esperança de ser um ser equilibrado, sereno,
temos esperança, vamos dar o tempo para que isso aconteça, mas vamos utilizar tudo que nós temos para que isso aconteça. Ou seja, nós vamos trabalhar em nós mesmos, nós vamos buscar o Evangelho, nós vamos buscar o outro, nós vamos trabalhar pelo outro. Porque quando a gente está trabalhando no bem, a gente está realizando coisas e vendo coisas que nos ajudam a crescer. A gente aprende com o sofrimento do outro. Quando a gente está ajudando alguém que está doente, a gente aprende, olha, se eu tiver que passar por essa situação, eu quero ter a resignação que essa pessoa tem, porque isso me impulsiona a vencer a dificuldade. Então, é um esperar ativo e com a certeza de que nós vamos realizar esse crescimento. Conquistar a fé raciocinada. Esse é ponto básico do Espiritismo, não é? O ponto básico do Espiritismo é esse, a fé raciocinada. Então, nós não acreditamos porque alguém disse para a gente acreditar. A gente acredita em Jesus e confia nos seus ensinamentos porque a gente sabe que ele vivenciou cada ensinamento que ele passou para nós. Nós acreditamos na bondade desses espíritos superiores que nos trazem mensagem. Que mensagem linda de Emmanuel. Por que a gente confia nessa mensagem que Emmanuel nos passa? Porque ele passou por tudo que nós passamos, vivenciou todas essas fraquezas que nós vivenciamos e se superou. Então, isso que ele fala com conhecimento de causa. Então, a nossa fé é raciocinada. Nós não acreditamos porque alguém nos disse para acreditar. A gente foi lá e constatou. A gente constata que quando a gente é paciente, as coisas acontecem. A gente constata que, como nós falamos anteriormente, que quando a gente é capaz de perdoar, a gente tira uma bagagem enorme das nossas costas e caminha com mais tranquilidade. A gente constata que esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, quando nós aplicamos, nós temos uma vida melhor. Então, é isso que nos faz ter uma fé raciocinada. É colocar em prática e testar mesmo. Por que não? Não é? Porque aí a escolha é nossa. João não disse, né? Observai dos espíritos, se os espíritos são de Deus. Então, a gente tem... Eu trago aqui um livro para vocês, quando nós sugerimos um livro, não é para você aceitar 100% o que eu estou dizendo, não. Você vai ler o livro, realmente essa mensagem está de acordo com a doutrina espírita, está de acordo com os ensinamentos de Jesus, mas a escolha é nossa. Então, a gente não transfere para ninguém a responsabilidade que pertence a nós mesmos. E Emmanuel nos dá a definição perfeita, está no livro O Consolador, é a pergunta 354, quando é perguntado a diferença entre acreditar e fé. Então ele nos diz, acreditar, o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento, do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesmo. Então, o acreditar é um primeiro passo. E a fé? É guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Essa certeza me fez lembrar o que a Abigail falou para a gente na semana passada. Ela perguntou para a gente assim, como é que a gente sabe como é que está a nossa relação com Deus? Aí ela disse assim, pergunte como é que está seu medo. Se a gente está com esse medo exacerbado, é porque essa nossa relação com Deus está meio bloqueada. Porque quando a gente confia em Deus, a gente vai ter o medo natural, que faz parte da nossa reação, até é instrumento de preservação. Mas aquele medo descontrolado do que está acontecendo no mundo, que descamba numa crise de pânico, isso é um sinal que a nossa... Tirando o problema físico, que pode ser causado por um problema de depressão, um desequilíbrio químico no organismo,
o nosso medo exagerado denota uma falta de confiança em Deus. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Deus está vendo a cada um de nós. Então, é preciso ter essa confiança até para controlar esse medo. Então, esse medo pode ser um sinal de que essa relação está mal trabalhada. Está vindo de lá para cá, mas não está recebendo, não está sendo conectado. Então, fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, independe de religião. A gente pode estar aqui falando da nossa fé em Deus e não professar uma religião, mas ter a ligação com Deus. Não professar uma religião no sentido que a gente conhece de corriqueiro, né? de sociedade estabelecida, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que a gente vai cultivando no dia a dia. Eu sou muito teimosa, né? Ainda bem que apareceu o Espiritismo na minha vida, porque foi equilibrando essas coisas todas. E eu me lembro que logo no início, nós fazíamos o Evangelho em grupo na casa de uma amiga. E uma vez a gente estava falando sobre a fé. E teve uma polêmica danada, porque metade de nós dizia que a gente traz a fé pronta, e outra metade dizia que não. E, graças a Deus, o ensinamento espírita nos deu esse esclarecimento. Sim, fé é um processo. Fé está sempre em crescimento. E, às vezes, a gente pede alguém para orar para a gente, porque a gente acha que a pessoa tem mais fé que a gente, e que a oração vai ser prontamente atendida, porque a pessoa tem mais fé. Mas fé se conquista, né? É um processo crescente. Então, que ninguém se sinta um homem de pouca fé, porque a fé vai sendo construída pouco a pouco, com as nossas experiências de vida. As experiências de vida positivas ou negativas é que vão construindo em nós a fé. Então, João pergunta a Jesus: Senhor, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? E Jesus diz: as sementes estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem ao nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade. Avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Então, com essa certeza da presença do Pai em nossas vidas, da certeza de que Jesus pode nos ajudar sempre com seus ensinamentos, nós não vamos ficar apavorados com essas notícias calamitosas que a mídia adora nos bombardear. Nós vamos lembrar que, apesar das dificuldades, muita coisa boa já está sendo feita no nosso planeta. Eu acho que coisa de 50 anos atrás, sequer tinha conhecimento da África, do sofrimento daquele povo. E hoje a gente vê esses grupos maravilhosos que estão indo ajudar as crianças que não têm absolutamente nada. Nós trouxemos um vídeo do grupo Fraternidade Sem Fronteiras, e fica aqui a sugestão, se vocês quiserem mais informações. A Maria Amélia está fazendo uma série de palestras sobre caridade, e como ela esteve lá na África com o grupo do Andrei, dos dirigentes, ela traz assim uma série de informações que nos dá entusiasmo de trabalhar no bem. Então, a gente não precisa ir na África, sabe? Trabalhar na casa espírita, tem tanta coisa que se pode fazer na casa espírita, ter o entusiasmo de fazer a nossa casa espírita crescer, isso já é um grande trabalho. Mas eu trouxe esse vídeo porque está tão longe às vezes, né? E esse povo era esquecido, e hoje a gente já não vê que não é. Mas já que a gente não pode ir na casa espírita e na África, a gente pode ficar em Porto São Lúcio ajudando também, não é? Então fica aqui a mensagem de que a gente pode fazer muito, o bem já está sendo feito e que o mundo não está tão ruim como a TV gosta de mostrar.
preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez,